Estamos reunidos no auditório do Arquivo Nacional com muita satisfação para uma atividade da terceira Semana Nacional de Arquivos. Essa oportunidade... Não desliga não, pode. Então vamos continuar. Essa mesa foi especialmente pensada pela equipe de produção do Arquivo Nacional, que está à frente da Semana Nacional de Arquivos, para oportunizar o debate de uma prospectiva daquilo que nós pensamos sobre o futuro dos arquivos. Temos a oportunidade de ter o arquivo da cidade, na pessoa da sua diretora, Beatriz Cuchinir, é uma experiente gestora de serviços de arquivos, já há mais de 15 anos, à frente da instituição, muito reconhecida na área para o enfrentamento de todos os desafios que se impõem a uma atividade como essa. Temos também Neide de Sordi, diretora-geral do Arquivo Nacional, também uma experiente gestora de serviços de informação, e essas duas mulheres e gestores de serviços de arquivo vão compartilhar conosco suas perspectivas, e prospecção, lembrando que prospecção não é uma bola de cristal, ninguém aqui vai prever o futuro. Ações prospectivas são relacionadas a medidas pontuais que nós acordamos no presente para que a gente tenha um futuro dentro daquilo que nós pensamos ser adequados aos serviços de arquivo. Então, com a permissão da diretora Neide de Sordi, passaremos a palavra a Beatriz Cuchinir, nossa convidada de honra, para que ela faça a sua apresentação. Uma boa tarde e boa mesa redonda para todos nós. Bom, boa tarde. Eu queria agradecer muito à equipe do Arquivo Nacional pelo convite. É uma semana bastante apertada para todos nós, pelos eventos que temos a fazer, e também porque quinta-feira começa o Cineop, que é um festival com uma idade bastante avançada, que eu faço sempre questão de estar, e no momento como o de hoje, redobrada essa intenção de ir, então tivemos que fazer um malabarismo para poder estar aqui. Quando a Neide fez o convite e falou nessa ideia de prospecção, eu fiquei muito impactada do que trazer para vocês, num momento em que a gente vive uma grande recessão no país e os sistemas e os serviços de arquivos, eles são atingidos por essa recessão. Você tem grandes cortes e grandes contingenciamentos, e também no momento em que a gente vive uma transformação no Estado brasileiro que certamente vem nos atingindo. Então, o que pensar diante de tudo isso? Um primeiro momento dessa minha fala, eu queria um pouco explicar como é que de um arquivo histórico, estrito sensu, eu venho caminhando para sensibilizar as autoridades municipais da importância que o arquivo geral pode ter para a transparência e para a economicidade. E é por isso que, nesse momento de transição na prefeitura também, nesse momento um pouco conturbado, o Arquivo Geral está deixando a Secretaria de Cultura e indo para uma outra secretaria, que é a Secretaria de Fazenda, que tem o interesse de estar com o nosso serviço vinculado. Então, como pensar em tudo isso? Esse Arquivo Geral da cidade é uma das instituições de acervos mais antigos do país. Nossa documentação ela vem desde 1567, quando nós éramos ainda um arquivo da Câmara Municipal. E ele mostra muito uma documentação de quanto ibéricos nós somos, de como luso nós somos, né? Então, essa documentação, ela tem 15 quilômetros hoje em dia, ela tem mais de 454 anos, e ela tem um passivo muito grande desta organização, como eu também tenho um passivo muito grande fora da instituição para ser tratado. Essa trajetória
desse Conselho Municipal do Rio de Janeiro divide a nossa documentação em 5 grandes fundos que vêm sendo tratados nos últimos anos. Então, esse arquivo da Câmara Municipal, ele tinha essa finalidade da guarda da documentação gerada e acumulada pela Câmara Municipal, que é, dentro dessa ideia lusa, a própria prefeitura da cidade. É muito difícil, nas organizações de Estado e de governo no Brasil, a gente conseguir demonstrar aos gestores que nós não somos mais tão somente esse lugar da guarda do documento histórico, né? Essa talvez seja uma das grandes tarefas que nós tenhamos para o futuro, nessa transformação que o Estado brasileiro vem sofrendo, de poder mostrar que não estamos guardados a esse lugar. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil ainda para os gestores poderem entender que os arquivos não são, como às vezes eu digo, o lugar do lixão ou o lugar daquele funcionário borderline. A tradição do lugar em que os arquivos são colocados na administração pública, nas 3 esferas, ainda vem os arquivos como um lugar do obsoleto, esquecendo que nós temos que ser um lugar onde a tecnologia de ponta, como o Alex e a Raquel mostraram antes de nós, tem que estar na linha de frente, né? Então, muito pontuado por essa documentação portuguesa, é que esse arquivo foi formado. E aí eu trago um pouco dos prédios no Rio de Janeiro que já não existem mais, mas que foram sedes do arquivo, os espaços e a temporalidade que essa documentação vem se esparçando e estão em depósitos na documentação do Arquivo Geral da Cidade, até que nós, muito baseados no mapa do Arquivo Nacional, pode passar. No mapa do Arquivo Nacional, fizemos um mapeamento da administração pública municipal desde 1889, já são 2 volumes, com toda a administração mapeada, o que vem nos permitindo a organização dos nossos acervos. Isso foi atualizado agora para a primeira gestão Marcelo Crivella, e, paralelo a isso, nós fizemos um dicionário biográfico de toda a do primeiro escalão da administração pública municipal. Esse é o prédio do Arquivo Geral da Cidade, é o primeiro prédio na América Latina construindo para ser um arquivo. Ele é de 1979, ele está com seus depósitos bastante lotados, e aí vem a nossa intenção de uma utopia, que é o que a gente tem tentado vender para a prefeitura, que é um terreno ao lado do arquivo, onde você tem um prédio de 4 pavimentos para cima e 5 pavimentos para baixo, que já estão escavados, era um prédio que seria para o TRE, onde você colocaria toda a documentação de arquivos intermediários da prefeitura, que hoje em dia somam 35 quilômetros de documentos, e mais a documentação tratada que poderia estar nesse prédio. E é na perspectiva de poder fazer a transparência e a economicidade justamente na documentação do IPTU, na documentação fazendária, que a Secretaria de Fazenda se interessou em fazer uma parceria com o arquivo e ter o arquivo sobre a sua guarda. A legislação e a gestão da documentação, ela vem desde 1974 sendo executada, quando a Prefeitura do Rio de Janeiro volta a acontecer na cidade, depois da fusão, e em 75 você tem a inauguração do prédio. Quando você tem a LAI, em 2011, nós poderíamos estar fazendo 10 anos de sucesso da nossa própria lei de arquivos, que é de 2002. Mas, infelizmente, a legislação ainda é muito pouco executada, e a LAI aparece como uma novidade, até mesmo como se na própria lei de arquivos você já não pudesse ter a LAI colocada ali, né? Acho que a própria lei de arquivos de 91 é a primeira, a LAI, e a nossa lei
de Arquivos de 2002, é um dos primeiros municípios no Rio de Janeiro que vão estar dentro dessa conformidade legislativa. Em 2013, nós vamos para a Casa Civil, que permite ao arquivo um boom de desenvolvimento muito grande, mas na virada deste governo voltamos à Secretaria de Cultura, o que mostra muitas vezes como dentro do aparato de Estado é muito difícil ainda entenderem o papel dos arquivos. Na semana passada, o professor Jardim estava fazendo uma palestra com a Neide em Brasília, e ele disse que os anos 80 foram anos de fracasso econômico para o Brasil e de sucesso arquivístico, porque nós temos um grande boom de desenvolvimento. O momento em que a gente vive, nós vivemos um processo econômico de recessão muito grande, e eu me preocupo muito se nós teremos as mesmas figuras que tínhamos nos anos 80 para ter também um desenvolvimento da arquivologia como foi possível nos anos 80. Bom, isso é um pouco de do que nós fizemos para poder pensar estrategicamente a ideia de como a transparência e a economicidade podem caminhar junto. Não fizemos um primeiro censo dos arquivos municipais, e prospectamos 35 quilômetros de documentos, principalmente a documentação de urbanismo, que permite a arrecadação e o aumento do IPTU baseado nos processos. Então, o que nós estamos mostrando à administração é que a organização desses acervos permitem um aumento do recurso do dinheiro público na arrecadação de impostos, tanto na mais-valia quanto no IPTU. Isso pode aumentar a partir de uma efetiva gestão de documentos implementada na prefeitura. A ideia sempre que nós temos desenvolvido na prefeitura é um trabalho em rede. Então, fizemos uma grande prospecção, um mapeamento de todas as secretarias, empresas públicas e fundações, estabelecendo em que grau estava a gestão de documentos em cada um desses órgãos, elaborando para cada gestor um processo individual, dizendo dos riscos que aquele gestor estava correndo e não implementar numa gestão de documentos. Isso ajuda muito constituir um processo ameaçador do que a legislação pode lhe causar, ajuda bastante. Isso ajudou a desenvolver a gestão de documentos na prefeitura em quase 98% até o final de 2017. Dentro dessa ideia de trabalhar em rede, nós vemos fazendo workshops com todos os órgãos da administração, construindo manuais técnicos de gestão para munir os centros arquivísticos e os gestores de toda a formulação teórica que permita fazer a gestão de documentos. E aí vem um pouco das minhas preocupações nessa prospecção final, de como está a nossa situação, em considerações quase finais, né? Se a gente tem a maior parte dos arquivos públicos no país, com essa documentação histórica centenária de pelo menos 400 anos, que a documentação pode estar muito bem tratada ou não, com a quantidade gigantesca de documentos que você tem dentro da administração pública que precisam de um processo de gestão mais adequado, você vem sendo também ameaçado na sua porta sobre o SEI e uma política de gestão de documentos. Eu acho que deveria ficar muito claro, e a gente tentou fazer muito isso na prefeitura, de que o Arquivo Geral da Cidade ele não é contra o SEI, muito pelo contrário, eu acho que o documento eletrônico ele é uma realidade. Mas acho que, mais uma vez, os arquivos foram atropelados, ou se deixaram atropelar nessa situação, e muito pouco foi nos consultado de como deveria ser essa guarda da documentação. E agora a gente está um pouco tendo que correr atrás desse prejuízo, para mais uma vez mostrar para a administração de que os arquivos não estão sintonizados com o que é obsoleto, muito pelo contrário, nós temos todo o interesse que isso possa acontecer, mas que, para tal, algumas normas técnicas dos arquivos precisam serem respeitadas. E foi um pouco por aí que nós tentamos fazer na Prefeitura do Rio. Foi importante
porque quem faz a assinatura do convênio do SEI é o senhor prefeito. Então, nós fizemos uma parceria com a empresa de informática da prefeitura e tentamos mostrar quais seriam os melhores caminhos a se investir na documentação do SEI. Mas um pouco paralela à pergunta que eu fiz ao Alex, é necessário um grande investimento em tecnologia e em guarda para que a gente possa implementar o SEI dentro das prefeituras, dos governos estaduais e mesmo no governo federal. E no momento de recessão como esse, como driblar, como poder fazer uma conta de chegada em que a implementação do SEI e a segurança tenham sido preservadas. Acho que esse é um grande desafio que não sei se nós temos a resposta nesse momento. E, ao mesmo tempo que nós estamos com a preocupação do SEI, nós temos sido bombardeados pela 7920, que é um projeto de lei que passa na Câmara Federal, ele vem do Senado, ele é desarquivado no Senado, ele passa como uma bala no Senado e ele vem para a Câmara, ele já está na sua segunda comissão, e dali da segunda comissão ele pode ir direto a plenário, e ele teve um parecer positivo na primeira comissão e ele advoga que toda a documentação digitalizada pode destruir o original e ficar com o digital. Num momento de prospecção sobre o futuro dos arquivos, que arquivos nós queremos desenhar, é muito ameaçador você estar dentro de um processo onde toda essa documentação histórica pode ser digitalizada e destruída no seu original, trazendo uma fragilidade jurídica ao país bastante grande, porque você já não vai ter mais como contrapor a prova, já que você destruiu esse original. Eu digo isso porque eu acho que, voltando à fala do professor Jardim, dos anos 80, não consigo ver ainda, dentro do processo dos servidores de arquivos, arquivistas, os historiadores, os cientistas sociais que trabalham nas instituições, alguma organização forte que consiga um pouco frear e trazer contrapontos ao que a gente está vivendo. Então, acho que seria bastante importante, numa Semana Nacional de Arquivos, que a gente tomasse um pouco consciência do momento em que e de fragilidade que os arquivos possam estar passando, e como organizações, podemos pensar em formas de que o Estado nos veja de maneira menos arcaica e como um parceiro nesse momento de atualização e modernização do Estado. Acho que o grande desafio dos arquivos no presente é poder se demonstrar como um parceiro nessa modernização do Estado brasileiro. Os tempos em que a gente vive me lembra muito o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que se refere a esse momento histórico em que a gente vive, o século XXI, como tempos líquidos, dada a velocidade e as transformações dos cenários, onde nada é feito para durar, nada é para ser sólido. Essa modernidade líquida, imediata, leve e fugaz, ela é dinâmica e intrínseca e provoca aceleração, e essa aceleração é quase a sua sobrevivência e o seu próprio combustível. E, nesse sentido, é infinitamente mais diligente que a modernidade sólida, que seria supostamente sido ultrapassada se considerarmos uma visão de mundo linear. Eu estou falando de uma discussão bibliográfica ainda dos anos 80 do século passado, onde o Marshall Berman, que é no Tudo que é Sólido desmancha no ar, vai buscar no Karl Marx essa ideia de que o capitalismo vai se comendo a ele mesmo. Então, dentro dessa ideia de uma sociedade extremamente líquida e fugaz e veloz, então eu estou dividindo com vocês a minha aflição, mais do que trazer prospecções do que eu acho de como serão os arquivos no futuro. Eu divido com vocês a minha aflição de como construiremos esse arquivo que seja mais sintonizado a essa sociedade tão veloz, onde você tem consulentes que vêm aos arquivos e acham que estão fazendo uma pesquisa Google e que eles vão digitalizar nos nossos terminais uma pergunta e que roldanas vão rodar por entre as salas de consulta e trazer para ele uma resposta pronta, né? Como lidar com esse consulente que não entende
que a vida não é assim, que você vem a um arquivo construir uma resposta, que esse é o papel dos arquivos, esse papel de prova, de comprovação. Como o arquivo vai conseguir conviver com essa velocidade da sociedade que está para fora da Avenida Presidente Vargas e para dentro da instituição num tempo bem mais lento. Isso tudo me fez lembrar da medida provisória 881 de 2019, que faz uma reformulação também no Estado brasileiro e coloca a questão da preservação dos documentos. Quanto a isso, o advogado Gustavo Binnenbaum enfatiza que a questão da dicotomia entre o público e o particular só se coloca quando a administração pública se vê diante de interesses legítimos de parte a parte, quando então deve socorrer-se de algum patrimônio normativo para balancear os interesses na busca da solução constitucional, legal e otimizada. E por que eu digo isso? Porque nós tivemos um decreto recentemente que reestrutura a maior parte dos conselhos da administração pública federal. O normativo do Conselho de Arquivos, que é o CONARC, passa por essa reformulação neste momento. E a medida provisória 881 coloca a digitalização, quer dizer, um dos arcabouços do projeto de lei 7920, que ainda tramita no Congresso, como uma forma já legalizada pela medida provisória. O CONARC vem se reunindo e tentando fazer sugestões para como lidar com isso. Então, como a gente pensar esse arquivo do futuro quando você está num país bastante de uma recessão econômica bastante grande, que nos atinge enquanto gestores nos orçamentos, e a gente tem que lidar com esses cortes, e como também pensar no futuro dos arquivos quando a gente está passando por um projeto reformulador de Estado, onde algumas representações têm que ser novamente pactuadas, e mais que isso, como pensar em que esse Estado entenda o lugar e o papel dos arquivos quando a digitalização pura e simples é vendida como a solução de todas as mazelas, que a desburocratização e a agilidade do Estado vai estar única e exclusivamente em você ter documentos digitalizados. Estes os dilemas que os gestores que estão nas frentes dos arquivos, tanto municipal como estadual, estão enfrentando nesse momento. E acho que, mais do que tudo, nós precisamos de uma comunidade arquivística, dos servidores que trabalham nos arquivos, unido, com uma massa crítica pensante, para que nos ajude a caminharmos para poder prover aos arquivos a sua missão, que é uma missão probatória e uma missão de pesquisa histórica. Esse dilema não vai ser fácil, mas é isso que os arquivos vivem nesse momento. Muito obrigada. Obrigada, Beatriz, pelas suas inquietações. Eu acho que as inquietações colocadas pela diretora-geral do Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro são muito pertinentes, né? Não só para os arquivos públicos, mas cuja atividade fim é a gestão de documentos, enfim, a custódia, mas também aos serviços de arquivo, né, que constituem essas três esferas do poder, e também os serviços de arquivos, enfim, do âmbito privado e cultural. É importante destacar que o Arquivo Público do Império, essa casa, no passado, ela já surge com essa perspectiva dessa perspectiva de que seja um órgão de apoio à administração. No entanto, ao longo do tempo, o aspecto memorialístico sobressaiu, né? Esse aspecto pode ser um aspecto imposto em alguma medida pelo Estado ou pela configuração social da sociedade brasileira. Isso não é um caso só do Brasil, a gente vê isso espalhado pelo mundo, mas o nosso grande papel nesse momento, como trabalhadores, agentes da prática dos arquivos e também agentes políticos,
né, dos arquivos, é trabalhar essa questão numa perspectiva de administração. Qual é o papel dos arquivos na formulação de políticas de transparência do Estado, de accountability. Acho que todos nós, trabalhadores de arquivos, nos empenhamos muito. Essa casa, por exemplo, tem grandes especialistas que há décadas se debruçam sobre algumas inquietações que a Beatriz colocou sobre a documentação no ato digital, sobre o documento, sobre a digitalização, e em alguma medida nossas vozes, né, nossa prática, ela é apagada ou ela é preterida. Isso é um ponto de análise, e que nós devemos, como gestores e trabalhadores de arquivos, inclusive fazer uma autocrítica sobre o nosso papel e a nossa representatividade. Evidentemente, essa representatividade ela deve perpassar uma discussão social mais ampla. E é importante que os trabalhadores de arquivo também se unam à sociedade, né, que é o nosso maior cliente. Nós estamos aqui por causa da sociedade, que façam coro com as nossas vozes e atuem nessa perspectiva tão importante dos arquivos, que também é uma grande instrumento de transparência pública, né, e de direitos aos cidadãos. Nós vamos passar a palavra à Neide de Sordi, diretora-geral do Arquivo Nacional, que também fará as suas considerações. Boa tarde a todos, a todas. Bom, eu vou falar para vocês de ações que estão em pauta nessa minha gestão para fortalecer o papel do arquivo, o papel do CONARC, o papel do SIGA, né, dentro dessa perspectiva de uma sociedade em rápida transformação. Eu tive reunião sexta-feira com o Ministério da Economia e vi o quanto eles têm pressa e o quanto nós podemos ser importantes se nós ajudarmos na resolução dos problemas que eles têm. Eu posso estar sendo muito primária, mas eu estou muito otimista com as possibilidades de atuação que nós temos. Bom, primeiro, o tema, né? Eu achei adequado para mim, fácil de apresentar aqui minha visão de futuro para o Arquivo Nacional, porque estudos prospectivos, ele tenta fazer projeções, as projeções possíveis, os caminhos que você pode trilhar para criar o futuro desejável, né? Evitar futuros indesejáveis, criar condições que possibilitem modificar o rumo que as coisas possam estar tendo e que não te interessa, que você quer um futuro diferente, né? Então, é construir o futuro desejável, não é uma previsão do futuro, é um caminho novo para o futuro. Pode passar. Próximo mês eu vou ter minha própria apertador. Tá. Então, o processo decisório, ele exige 3 componentes: a gestão do conhecimento, a inteligência competitiva e a prospecção necessária para construir esse futuro. E sobre esses 3 elementos, esses pilares, é que nós devemos tomar decisões, definir as ações que vamos empreender para... E tem mais, eu não conheço esse PowerPoint, tá? Eu passei ele todo branco e preto para a Flávia, ela fez mudanças, essa agora me... Bom, então, nessa construção proativa de futuros, nós geramos mudanças organizacionais. Essas mudanças, elas podem ser de resistência, de aceitação, de antecipação, quando você visualiza as probabilidades de ocorrência, quando você se prepara para os eventos, e de ação, quando você tenta liderar as transformações, quando você quer criar mudanças, quando você trabalha para que as coisas aconteçam, não necessariamente antecipando alguma coisa que já vai acontecer, mas criando o que vai acontecer. E é isso que eu pretendo,
Se eu vou conseguir é outra história, né? Então, usando a fala que a Bia falou, começou aí sobre uma arca grande e boa, onde uma autoridade definiu que deveriam ser guardados os documentos que deram origem mais tarde ao arquivo da cidade do Rio de Janeiro, nós só vamos conseguir apoio, nós só vamos conseguir ações que transformem os arquivos em entidades importantes na administração se nós conseguirmos resolver os problemas da administração, assim como a arca grande e boa resolvia os problemas daquele momento, né? Então, um exemplo de mudança regulatória que pode criar um futuro indesejável, que a Bia colocou, como a medida provisória 881, que possibilita a eliminação dos documentos das empresas após a digitalização, a nossa construção do futuro está sendo... Nós não estamos proativos em traçar o caminho, mas, pelo menos, nós vamos tentar ter uma reação e nos preparar para isso. Foi por isso que eu mencionei a reunião que eu tive de sexta-feira no Ministério da Economia, porque eu acho que nós podemos sair bem fortalecidos desse processo de regulamentação dessa medida provisória. Quando eu expliquei que nós nos preocupávamos apenas com a documentação produzida pelo Estado, eu senti uma espécie de alívio nos meus interlocutores, porque eles estavam preparados para ouvir que o Arquivo Nacional era contra a eliminação de qualquer documento das empresas. E temos uma outra reunião nesse sentido no dia 11 de junho, e eu vou deixar de ser otimista se a gente não conseguir um caminho que seja interessante para todo mundo. Então, o que falta agora eu voltar, especificamente nesse caso, é voltar lá com uma proposição. Qual é a proposição dos arquivos para a documentação das empresas? Nós não temos a proposição de guardar tudo, nós temos que registrar essa proposição e voltar lá com alguma coisa que possa ajudar o projeto de governo digital a se desenvolver, tá? Bom, e por que uma organização precisa de mudar? Porque o mundo está em permanente transformação. Porque é importante mudar, é importante continuar mudando e é importante manter a mudança, né? A gestão de mudança é uma responsabilidade da administração. Como diretora-geral do Arquivo Nacional, eu entendo que esse processo de gestão de mudança é uma preocupação que deve ser uma preocupação primeira minha. Pode passar. Tá? Então, o que eu estou fazendo que eu acho, que eu reputo como importante nesse processo de construir um caminho de valorização, não só do Arquivo Nacional, mas das instituições arquivísticas. Eu posso estar enganada nas ações que eu estou planejando, mas certamente eu posso mudar o rumo se a conjuntura mudar e eu ver que eu preciso planejar outras coisas para que o arquivo venha a ser efetivamente um parceiro do governo no processo de construção do governo eletrônico. Eles têm a Estônia como um modelo, onde lá o cidadão pode se dirigir pela internet a qualquer organização pública e conseguir resolver todos os seus problemas com maior facilidade. Isso é um caminho que todos nós desejamos para o Brasil. Agora, como isso vai impactar na nossa atividade, no nosso negócio de preservar a documentação, é que nós temos que construir uma forma de que isso aconteça. Vamos lá. Fortalecimento do CONARC. O que a gente está prevendo para nesse sentido? Dentro do projeto que foi do decreto de regulamentação, de reestruturação dos conselhos,
Nós estamos aproveitando essa oportunidade para fortalecer a existência das CEPADs, dar uma configuração mais democrática ao processo de escolha dos participantes, dos membros do CONARC, que, na nossa proposição, eles serão selecionados por edital, onde todas as pessoas poderão participar dessa seleção, toda a comunidade arquivística poderá ser ouvida, os participantes representarão instituições, mas essas instituições serão escolhidas pela comunidade arquivística. Nós estamos propondo a transparência no funcionamento e estamos, como diz o povo do Design Thinking, ideando junto com a CGU um sistema de gestão de colegiados, né? Estamos ainda no processo de desenvolvimento dessa parceria e o Conselho de Transparência e o CONARC poderão ser os primeiros a funcionarem dentro desse novo sistema que vai ser construído, tá? Pode passar. Bom, fortalecimento do SIGA, né? O primeiro projeto do SIGA, coincidentemente com o nome do nosso painel, achei muito interessante que o Conselho Internacional de Arquivos tenha escolhido Desenhando Arquivos como o tema dessa semana de arquivos, né, em todo o mundo, porque ele vem ao encontro de um nosso projeto, que é a construção de cenários prospectivos para os arquivos da administração pública. Nós queremos saber qual é o futuro dos arquivos, como a gente pode construir esse futuro de uma forma mais assertiva. Eu tive a oportunidade de ser convidada pelo IPEA como um dos especialistas em serviços de informação no projeto Bibliothink, as perspectivas, construção de cenários para as bibliotecas da administração pública em 2050. Então, participei de várias oficinas, achei o projeto incrível e, assim que eu vim para cá, entrei em contato com o IPEA e estamos trabalhando na construção desse projeto que vai envolver os arquivos da administração pública federal e achamos que vai ser uma boa perspectiva para o planejamento do SIGA, para o planejamento dos arquivos e para a construção de arquivos com papel preponderante na máquina pública. Bom, o fortalecimento do SIGA é um projeto estratégico no programa estratégico do Ministério da Justiça. Cada instituição tinha a possibilidade, cada unidade do Ministério, de incluir 2 projetos estratégicos. Nós colocamos 2 apenas, o fortalecimento do SIGA e o AN Digital, que eu vou falar mais adiante. Dentro desse projeto de fortalecimento do SIGA, nós temos a construção de uma política arquivística. Esse evento que a Beatriz se referiu, onde está o professor José Maria Jardim, foi o primeiro evento desse processo de construção da política, né? Estamos reformulando os instrumentos de avaliação de maturidade e diagnóstico que o SIGA já tinha, né? Vocês vão saber disso melhor na palestra da Carolina, que está prevista aqui nessa semana, então eu não vou entrar em detalhes. Nós temos um programa de capacitação continuada, que ainda não iniciamos a construção, estamos procurando uma instituição parceira, a portaria de regulamentação das GECISTES, que é um pedido antigo, desde que o decreto saiu, todos os órgãos centrais dos sistemas estruturantes criaram a sua regulamentação, apenas o SIGA não foi regulamentado. E tivemos uma oportunidade que eu reputo como, essa sim, um projeto de construção de futuro. Nós ficamos sabendo que a Casa Civil, o Gabinete de Segurança Institucional
estava procurando uma forma de guarda dos documentos sigilosos, que hoje até projeto de planta de presídio está disponível no SEI, né? Não tem a segurança necessária para esse tipo de documento, e oferecemos a parceria para a construção dessa solução. Ainda é um projeto embrionário, mas o nosso oferecimento parece-me que já houve uma aceitação em tese, né? Precisamos ver o que nós temos a oferecer, como a gente vai construir isso, mas é uma oportunidade de trabalharmos com uma demanda que a administração tem nesse momento, né? E estamos trabalhando na criação de um prêmio de boas práticas em gestão de documento e arquivo para os arquivos da Administração Pública Federal, porque existem experiências exitosas no âmbito desses arquivos. Nós precisamos apoiar o compartilhamento dessas experiências de forma a criar uma corrente progressista de boas práticas nos arquivos da Administração Pública Federal. Bom, uma das experiências que eu acho que vai fortalecer muito o SIGA é a nossa parceria com a Controladoria Geral da União, a nossa integração à Rede de Transparência e Acesso à Informação, RTA. O Arquivo Nacional, em algum momento, participou da construção do diagnóstico e depois não continuou participando. A CGU nos procurou há uns 2 meses atrás. De lá para cá, nós já acertamos vários pontos dessa futura parceria, como, por exemplo, eles vão traduzir e nós vamos adaptar para a Administração Pública Federal o modelo de gestão da RTA. É um modelo completo, com todas as ferramentas, com todo o instrumental necessário para a aplicação das práticas de gestão documental, incluindo um autodiagnóstico que a organização vai poder definir ela própria quais são os avanços, quais são as implementações que ela deverá tomar para que tenham uma boa prática em gestão documental, né? Essa parceria vai incluir também a fiscalização por parte da CGU. A CGU fiscaliza os órgãos. Ela tem um protocolo de fiscalização onde várias questões são observadas. A existência de boas práticas em gestão documental vai ser uma dessas exigências que a CGU vai colocar nesse processo de fiscalização. Bom, então, só descansar um pouquinho. Em relação ao AN Digital, como eu disse, é um projeto estratégico no Programa Estratégico do Ministério da Justiça. O que isso significa? Significa que eles vão nos ajudar a conseguir os recursos necessários para que esses projetos sejam implementados. Significa que eles terão uma boa vontade com o projeto. Quinta-feira, teve uma reunião do Comitê de Gestão Estratégica do Ministério. Foi a minha oportunidade de apresentar o AN Digital de uma forma bem dramática, mostrando as necessidades. A Patrícia está rindo, ela estava lá. As necessidades que nós temos para que isso aconteça. Hoje, a ideia é fortalecer esse projeto que, como o Alex mostrou para vocês, teve início em 2010 e precisa ficar operacional. Nós temos aí 15, 20 anos de construção de documentos digitais. O Arquivo Nacional tem uma infraestrutura legal e conceitual construída nesse processo que foi apresentado, muito bem construída, muito firme, muito sólida. Agora nós precisamos de uma prática, nós precisamos começar a recolher documento digital, a definir esse procedimento para os órgãos. A gente não tem a pretensão de que todos os órgãos recolham documento digital
para o AN digital. Seria um sonho inconsequente. Nós temos universidades, vários órgãos que já criaram os seus RDC-ARC. Então, nós precisamos também definir como isso vai se dar, quais são os critérios objetivos para que esses órgãos tenham os seus repositórios, mas que também o Arquivo Nacional possa ter controle de quem tem documento, arquivo permanente no país, quem está recolhendo os documentos da Administração Pública Federal e quem está com os documentos organizados para transferir o Arquivo Nacional. Então, logo o Arquivo Nacional possa fazê-lo, não só o documento digital, mas também o documento físico. Nós assinamos um termo de parceria com a imprensa nacional, conseguimos uma grande ala de espaço físico no nosso prédio conjunto com a imprensa nacional. A imprensa nacional está em processo de diminuição do seu tamanho em razão de que agora ela só produz o documento, o diário digital, e nos cedeu uma área boa que nós precisamos agora organizar para começar a receber documentos. E também fizemos uma outra parceria lá, que foi a integração das nossas bibliotecas. Mesmo órgão, 2 órgãos públicos com bibliotecas distintas. E nessa brincadeira eu economizei um dinheiro bom, porque nós precisávamos contratar mais brigadistas. Unindo as bibliotecas, as portas precisarão ficar abertas, e aí nós não precisamos reforçar a nossa equipe de brigadista. Foram assim, várias coisas juntas que eu fiquei muito feliz. Tá? Bom, então, volta só um pouquinho. Nessa questão do fortalecimento do papel do Arquivo Nacional como órgão custodiador da documentação da Administração Pública Federal em suporte digital e também físico, eu, quando estava aguardando para ser nomeada, fui convidada e demorou um tempão. Eu fiquei estudando o site. Eu descobri que no site do Arquivo Nacional a palavra custódia e recolhimento não aparece em nenhum documento. Em nenhum documento. Essa é a nossa competência primordial. Eu quero fortalecer esse processo. O que a gente não tem, o espaço físico para recolher, ou o storage para recolher, a gente tem que ter o controle de quem está mantendo o seu documento permanente. Tá? Então, para mim, é fundamental, não é uma palavra vazia de colocar essa custódia aí, não. Tá? E o fortalecimento do AN como repositório para documentação reformatada do AN, que ele já faz isso, e também para documentação a ser recolhida. Hoje nós temos órgãos como, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, que já tem 1.300.000 documentos no SEI. Né? Iguais a eles, vários áreas, são 400 órgãos usando o SEI hoje, fora outros cigares, fora outros sistemas por aí. Então, nós estamos trabalhando nessas frentes. Vamos lá, pode passar. Uma, o Alex falou, é uma coisa que eu já encontrei pronta aí, diretriz para a preservação digital, que vai ser publicada em breve. Né? Isso é importante, porque se nós não vamos fazer toda a preservação possível, nós precisamos dar as condições para que outros façam, né? Esse daí são as ações que eu coloquei no planejamento estratégico do Ministério da Justiça, sem conhecer o projeto do Arquivo Nacional do AN Digital. Esse projeto bonito que vocês viram o Alex apresentar hoje, eu não conhecia e eu tomei posse. Na semana seguinte, eu tinha que apresentar os 2 projetos estratégicos. Eu deixei o fortalecimento do SIGA, que já estava na proposta da diretoria anterior, da diretora anterior, e coloquei o fortalecimento do AN como outro, não lembro nem o que eu tirei mais para colocar esse do AN. Mas, então, algumas coisas aí não casam com o projeto que o Alex apresentou para vocês. Mas eu estou pensando numa coisa mais ampla,
Porque, por exemplo, quando eu falo de aperfeiçoamento do SEI, é porque eu me preocupo com os documentos de guarda longa que estão no SEI, com a preservação que tem que também ser feita melhorando o SEI. Eu já tive uma reunião dia 30 agora no Ministério da Economia com o pessoal do PEN, né, o Processo Eletrônico Nacional, pensei lá, e já estou marcando uma agenda com o Cristiano Hecker, o secretário, e eles irão apresentar, não sei que dia ficou marcado, dia 13, aqui para o Arquivo Nacional, o módulo de gestão documental, que nós temos a oportunidade de trabalhar para aprimorar os sistemas. Eles estão abertos, eles querem que o sistema seja aderente aos entendimentos do que o Arquivo Nacional entende. Então, eu achei que foi muito favorável a minha conversa lá, fiquei super contente, super satisfeita, e tenho certeza que nós vamos evoluir, porque o Arquivo Nacional está implantando o SEI, o SEI é uma realidade, é um sistema robusto que está implantado já em 400 órgãos. Então, se nós tivéssemos tido a oportunidade de criar um outro SIGAD dentro do que o EARC Brasil recomenda, teria sido ótimo, mas essa não é a realidade atual. Então, a realidade atual é o SEI e nós vamos trabalhar, nós vamos aderir ao SEI, estamos aderindo ao SEI e vamos fazer o que for possível para que ele seja um sistema mais aderente ao EARC possível. Eu conheço muito bem os dois, porque quando eu, em 2015, fiz uma análise do SEI em relação a requisito por requisito do EARC Brasil, no nível de cada um dos requisitos, definindo se atendia parcialmente, se atendia totalmente. Então, eu tenho consciência do sistema que estamos implantando no Arquivo Nacional. Mas acho que continuar sem um sistema é pior do que ter o SEI, e eu tenho certeza de que nós podemos, em breve, dizer que estamos contribuindo para o aprimoramento do SEI, que é fácil de usar, as informáticas adoram e resolve todos os nossos problemas. Tá? Bom, o que mais? Sobre a política de recolhimento, é uma coisa que a gente precisa escrever mais detalhadamente, né? E estamos estabelecendo essas parcerias que eu disse. Uma é com o IBICT, porque nós não temos recursos para contratação de empresa. O IBICT está trabalhando para o TJDFT, criando uma solução de recolhimento de SIGADs diversos para o RDC-ARC. Nós vamos trabalhar com eles, fortalecendo esse projeto e também trabalhando nas nossas próprias necessidades. É só. Bom, agora não, falta só um pouquinho. É uma questão que eu não sei como é vista pela comunidade arquivística. Tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas aqui no Arquivo Nacional e a intenção é fortalecer o Arquivo Nacional como uma instituição científica. Hoje, por exemplo, quando a gente estava conversando sobre a construção dessa proposta que estamos fazendo de construção do RDC-ARC para documentos sigilosos, nós temos um problema, usamos a internet comum. Se nós usássemos a RNP ou algum backbone privado de instituições de pesquisa, nós teríamos mais segurança na preservação, na segurança dos nossos documentos. Se o Arquivo Nacional fosse uma instituição de pesquisa, usar a RNP seria uma solução, por exemplo, entre outras questões. Pode passar. Então,
Entre essas questões, eu pretendo trabalhar para o aprimoramento da nossa biblioteca. Uma biblioteca enorme, com 115, 111 mil documentos, mas ela não é uma biblioteca de livre acesso. Ela é uma biblioteca onde os documentos são guardados iguais aos documentos de arquivo, nem as obras de referência não estão disponíveis. Para que a biblioteca possa atuar como unidade de referência e apoio à pesquisa arquivística, é preciso na sua modernização. Os arquivos, como a Bia falou, não é possível que tenha uma pesquisa Google para eles, infelizmente, eu digo. Mas os instrumentos arquivísticos, eles podem ser mais eficientemente usados se o pesquisador puder contar com uma pesquisa bibliográfica de apoio que delimita melhor a sua pesquisa nos acervos arquivísticos. Então, uma coisa é essa. E a outra é que a biblioteca possa atuar no contexto da gestão do conhecimento do AN, que ela possa fortalecer, que ela possa apoiar a gestão dos ativos de conhecimento da AN. Porque hoje nós não temos uma base de dados normativos, entendeu? Então, o Arquivo Nacional é uma instituição de um corpo técnico de altíssimo nível, né? São, digamos, centenas de mestres e doutores, pessoas experientes. A gestão desse conhecimento é um papel que pode ser dado pelas bibliotecas. Uma boa biblioteca se preocupa com o programa de gestão do conhecimento e trabalha para que, quando os 180 e tantas pessoas aqui em abono de permanência aposentarem, depois do plano de carreira que a gente vai buscar que exista, o conhecimento dessas pessoas não se percam. Não se perca. É importante que a biblioteca seja uma biblioteca que se preocupe com a gestão do conhecimento também. Pode passar. E quando eu digo ser uma instituição de pesquisa, significa pesquisa em arquivo e pesquisa sobre o arquivo, né? Então, a pesquisa e a inovação, elas possibilitam a modernização da instituição. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito para a modernização do arquivo, e o desenvolvimento de pesquisas pode ser um elemento importante nessa modernização. Eu fui procurar no diretório de grupo de pesquisa do CNPq para saber se o Arquivo Nacional já existia lá. Ele existe, ele é parceiro de uma única instituição no diretório de pesquisa. Quantos são os pesquisadores que vêm a essa casa fazer pesquisa? Como não somos parceiros dele, todos eles, entendeu? É importante que a gente tenha, dê condições aos pesquisadores, mas é importante que essa parceria, esse trabalho que é feito lá na COASSE de apoio aos pesquisadores, seja encarado como uma parceria institucional na pesquisa, sabe? Então, lá tinha 5 vezes a palavra Arquivo Nacional. Era 2 parcerias com o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e uma única parceria com o Arquivo Nacional, as outras eram com a CAN, que tem Arquivo Nacional no nome, né? Então, eu pretendo criar um laboratório de pesquisa e inovação no Arquivo Nacional. Pode passar. Eu dei alguns exemplos aqui de pesquisa que eu gostaria que já tivesse prontas. Só disponibilidade de instrumentos arquivísticos em códigos abertos, em dados abertos, proteção de dados pessoais no documento de arquivo. Os arquivos da União Europeia já lançaram um documento bem consistente sobre a proteção de dados pessoais nos documentos de arquivo. Nós precisamos nos preocupar com isso, porque quando a lei entrar em vigor, as pessoas poderão ir aos arquivos, pedir que os seus dados sejam anonimizados, pedir que os seus dados sejam excluídos, e nós não estamos nos preparando para isso, né? E outra coisa que outro dia até foi a Luz que me falou,
da necessidade de pesquisa em tecnologia para preservação. O arquivo tem pessoas incríveis nessa área, já construiu equipamentos e é preciso continuar nesse processo de pesquisa. Lá, eu acho que a Lúcia e a Emiliana estão trabalhando na construção de uma pesquisa voltada para a preservação, a questão da biologia lá dos bichinhos, né? Todas essas pesquisas, elas precisam que sejam registradas no Diretório de Pesquisa do CNPq. É preciso o reconhecimento da comunidade arquivística, da expertise do arquivo nesse processo. Eu pus também a pesquisa em projetos de arquivos, nós temos o mapa, mas eu acredito que o conhecimento dos fundos mais elaborados vai nos possibilitar facilidade no tratamento deles, né? Então, eu vou trabalhar nesse sentido. Pode passar. Bom, além disso, nós temos que construir um sistema de informações gerenciais, indicadores, monitoramento e avaliação que apoie o planejamento, apoie a gestão, acompanhamento das políticas, né? Esses sistemas podem subsidiar a tomada de decisão. Qual o volume de descrição dos documentos do Arquivo Nacional por ano? Não tenho ideia, talvez a Lucy saiba, mas é preciso que a gente crie as medidas, os instrumentos de medidas, e a gente possa acompanhar esse processo, né? Quando a gente faz um compromisso, por exemplo, igual nós estamos fazendo um projeto de parceria com o STF para descrição e digitalização do fundo do STF, que vem desde a casa de suplicação até o momento, até o STF mudar para Brasília e deixar acervo aqui. Nós não sabemos, nós temos dificuldade em definir prazos por falta desses instrumentos de medida. Então, já está em curso, já está sendo desenvolvido projetos, mapeamento, a assessoria de planejamento está trabalhando nisso. Nós vamos ter um painel de indicadores e vamos poder acompanhar melhor essas atividades, as ações do AN. Pode passar. Bom, e uma coisa que nós precisamos, quando uma instituição tem 180 anos, ela tem 180 anos de cultura organizacional. A cultura é o que dá sustentação às ações da instituição. Essa cultura, ela pode ser um facilitador ou um dificultador do processo de modernização, no processo de alavancar as ações do AN. Então, nós estamos trabalhando para, não sei como vamos conseguir esse dinheiro, mas dinheiro para tudo isso, mas nós vamos ter um programa de desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de lideranças, de multiplicações, né, para melhorar esse processo de transição, desse processo de mudança dentro do Arquivo Nacional. Bom, fora isso, eu estou apagando incêndios, vários deles todos os dias. E tentando fazer o melhor que eu posso, conhecendo a casa, conhecendo o potencial, está longe, ainda não conheço nem fisicamente o arquivo todo, quanto mais as ações, os projetos, tudo que já foi feito, né, nessa longa caminhada do arquivo. Tem coisas belíssimas, cada dia eu me deparo com alguma delas e quero valorizar essas ações que já vêm sendo desenvolvidas e trabalhar para o desenvolvimento de outras que nós consideramos importante para a construção de um arquivo bem posicionado dentro da administração pública federal. É isso. Acho que essa mesa
do final da tarde proporcionou que nós pudéssemos entender, enfim, buscar a perspectiva dessas duas gestoras em níveis de atuação, né, na esfera da administração pública diferente, uma no nível municipal e a outra na esfera estadual. Federal, desculpa. É que nós convidamos a nossa colega também do Arquivo do Estado, que teve um impedimento, mas haverá outra oportunidade. Evidentemente, a gente consegue perceber que há indicativos muito parecidos, né, dentro na perspectiva tanto da Neide quanto de Bia, principalmente ligados ao desafio, que é um desafio quase imposto, e não um desafio que é colocado aos arquivos de forma compartilhada, ligados à digitalização, ao governo digital e à tecnologia, de um modo geral. Percebemos também, como servidores públicos e trabalhadores da administração pública, que há mudanças significativas ao longo de algumas décadas, principalmente relativas a formas de controle do Estado, que impõem aos arquivos e à administração pública adequação dos seus modelos de gestão. Isso também nos impõe quais são os nossos indicadores, qual é a nossa produção, a nossa entrega para a sociedade, o nosso modelo, né? Como é que os arquivos podem atuar realmente como instrumentos efetivos de cidadania, de promoção de justiça, de conhecimento, enfim, de cultura, né? E também de regulação das próprias atividades do Estado por meio da sociedade. Acho que são desafios que se colocam. Gostaria de agradecer ao público que nos prestigiou, né, também, tanto fisicamente aqui no auditório, como também na nossa transmissão ao vivo. Gostaria também de fazer um agradecimento à equipe do Arquivo Nacional, porque a Semana Nacional de Arquivos é um sucesso. Esse ano tivemos 200 instituições arquivísticas, isso é muito importante, é uma ação política, sim, é uma política, né, promovida pelas instituições, pelos trabalhadores dos arquivos. O mês de junho já está se consolidando como um mês em que os arquivos abrem as suas portas, discutem as suas temáticas, colocam as suas inquietações. Isso é muito positivo para a construção justamente desse papel, né, dessa reputação dos serviços de arquivo, uma palavra tão importante. Então, gostaria de saber se as nossas palestrantes gostariam de fazer alguma colocação, enfim. Não sei se o público tem alguma colocação a fazer. Se o público também gostaria, é uma grande oportunidade de entender um pouco como essas gestoras pensam, enfim. Enquanto ninguém faz pergunta, eu vou só falar, certamente os meus colegas do Arquivo Nacional já sabem, mas nós conseguimos a aprovação do Fundo de Direito Difuso dos recursos para as obras que vão tornar o Arquivo Nacional completamente aderente às exigências do Corpo de Bombeiro. Então, nós achamos que isso foi um grande trabalho da equipe aqui da COAD, no sentido de fazer todas as exigências dos projetos lá que o fundo exige. É péssima exigência que exigia. E o fato é que o dinheiro virá. Eu acho que tem uma diferença assim, do nível de atuação municipal e federal, mas acho que também tem um trabalho de 15 anos e acho que o fôlego de quem está chegando é um fôlego maior de quem já está há 15 anos num serviço e já se deparou com bastante dificuldades e tal. Eu volto a dizer que me preocupa muito que haja uma atuação mais forte da comunidade arquivística. Os arquivos e as instituições arquivísticas nos 3 níveis precisam de uma atuação forte da comunidade arquivística, dos servidores dos arquivos, seja ele de formação quaisquer, nesse momento em que as instituições precisam recorrer
nós já recorremos aos direitos difusos algumas vezes, agora mesmo ganhamos o ADA, enfim, em momentos tão difíceis como esse, que nós precisamos recorrer e ficamos felizes quando recebemos o dinheiro, porque é a possibilidade de fazê-lo, mas volto a sublinhar a frase do professor Jardim: se os anos 80 não foram bons economicamente, foram bons para os arquivos, nós precisamos repetir isso a partir de agora. Precisamos que haja uma mobilização da comunidade de que fortaleça as instituições, porque, enfim, acho que dentro dessa modernização do Estado vamos precisar muito da atuação da comunidade arquivística. Obrigada. Obrigado mais uma vez a todos. Então, se não há nenhuma pergunta, a gente pode dar como encerrada. Muito obrigada a Bia, nossa convidada, e Neide de Sorte também. Obrigada.